Paz, queridos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família e todos que você ama. Eu sou o pastor Giancarlo e hoje nós vamos falar sobre aprenda a ter garra e determinação. Amém? Muito bem, igreja, vamos estar lendo este capítulo de Isaías 40, verso 31. Amém? Muito bem. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, para mim não ficar olhando muito aqui para trás. Vamos se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja de Isaías, já encontrou Isaías? Isaías está lá no meio da Bíblia. Isaías 40, diz assim a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. Sei que ela está aqui para os nossos corações, para nos edificar, para nos ensinar, para ajudar o teu povo a ter determinação e vencer conforme a tua palavra nos orienta. Fala conosco, Senhor, de maneira poderosa, como já falaste através dos louvores, e como nós também te elogiamos, cantando louvores ao Senhor, porque isto é bom e agradável, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma. Agora, Deus, fale com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Você pode assentar, amém? Muito bem. Acompanhe comigo os textos que nós vamos falando, tá bom? E o que vamos ministrar aqui para você. Isaías 40, verso 31, vai falar sobre um pássaro, uma ave de rapina. E por que eu trouxe esse texto? Porque o Espírito Santo está trazendo esse texto para nós. Porque fala sobre o que? Garra e determinação. Amém? Quando o Senhor cita aqui o livramento prometido ao povo de Israel, o Senhor deixa esses últimos versículos, tá? Para que o povo de Deus naquela época e para nós hoje, nós tenhamos então uma mensagem de ânimo, uma mensagem de renovação. Veja o que diz o versículo 29, preste atenção por favor. O 29 diz assim: o que Deus faz? Dá vigor a quem? Você pode me ajudar? A quem? Ao cansado. Quantas vezes nós também estamos cansados? Você sabe que nós, todos nós, seres humanos, nós temos rotina, temos ou não temos? Nós temos uma rotina, nós acordamos de manhã, né? Vamos lá, escovamos o dente, alguns não devem fazer. Depois fazemos o que mais? Tomamos um café, ou não, depende, e vamos para a nossa vida do dia a dia, e assim vai vindo a nossa rotina da semana. Só que muitas vezes as nossas lutas começam a nos cansar. Por isso que Mateus 11, 28, Jesus diz assim, Mateus 11, 28, você pode acompanhar aí: vinde a mim todos que estão cansados, o quê? Cansados e oprimidos. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Porque cansaço é uma coisa, a opressão é outra. Cansaço todos nós temos, mas a opressão é o quê? É quando as coisas começam a apertar. Quando você está sendo oprimido, você está sendo apertado. Nós cantamos hinos hoje aqui sobre quem é o homem que teve o poder. O povo
de Israel, irmãos, passou por situações delicadas, mas eu gosto muito das histórias da Bíblia, porque o que acontece? Todos os fins são gloriosos, amém? Homens de Deus que passaram por prova, o começo deles muitas vezes não foi tudo aquilo, foi difícil, no meio foi mais difícil ainda, mas no final, o Deus de Israel sempre bradou, sempre o nome dele foi glorificado, e não será diferente na minha vida e na tua. Mas muitas vezes o que acontece? Nós não temos garra, nós não temos determinação, e nessa noite eu quero dizer para você que você precisa aprender a ter garra. Fala, teu irmão, aprenda a ter garra. E das aves de rapina que tem garra, quem que é? A águia, certo? Preste muita atenção, irmãos. A águia, o pássaro, é uma ave de rapina que voa alto. O que ela faz? Ela voa alto. Ela voa alto. Ela voa, chega, segundo que nós estudamos, ela passa acima das nuvens, acima das tempestades, né? Tempestades, ela supera as tempestades. Quando vem a tempestade, ela faz o quê? Ela passa e supera as tempestades. Então, ela voa alto. O que mais ela tem? Ela tem uma visão. Fala para o teu irmão assim, tenha visão. Enxergue longe, no nome de Jesus. Deus te fez, amém? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor serão como o quê? Como águia. Fala para o teu irmão, tenha os olhos de águia. Não seja um pardal, amém? Não seja um corvo ou qualquer outro pássaro, né? Mas seja uma águia, porque a águia faz o quê? Ela tem o quê? Uma visão. E a visão o quê? Longe. Sabe quanto a águia enxerga mais que nós? Ela enxerga 8 vezes a mais. Pode pesquisar. 8 vezes a mais. É praticamente um binóculo. Então ela olha, está voando, ou ela está lá no penhasco ou numa árvore alta, e ela vê ali um rato, uma lebre, qualquer presa, ela vê, ela mira, e ela faz o quê? Ela alça voo. Não adianta só você ter visão, mas você não voar. Fala para o teu irmão assim, você não é pardal. Fala para ele, você é águia. Então voe em nome de Jesus. E vai ter momentos, queridos, que você vai ter que voar sozinho, porque a águia não anda em bando. Amém? A águia não anda em bando. Tem lutas na nossa vida que nós passamos sozinhos, é verdade ou não é? Tem coisas que você passa sozinho. Se você for para uma UTI, você não vai levar a esposa, você não vai levar esposa, você não vai levar filhos. Se você que já passou por isso, eu já passei, sei o que é isso, você vai com você e Deus. E os enfermeiros que estão ali para cuidar de você, mas e visita você recebe esporadicamente, né? Por quê? Porque é uma luta que você tem que travar sozinho. Agora veja só, ela tem uma visão aguçada. Falando que não tenha uma visão aguçada. E eu estou falando sobre você olhar mais longe, em nome de Jesus. Você mirar, você ter um alvo. Queridos, por que na nossa caminhada nós vamos atirando para cá, atirando para lá e sabemos direito para onde vamos? Quando eu vou para São Paulo, quando eu fui para a Bahia, eu fui direcionado para ir para onde? Para a Bahia. Então você tem que ter um rumo, amém? Aqui na terra você também tem que seguir placas, diretrizes. Pastor, mas a minha vida está difícil. Por quê? Porque não é fácil para ninguém. Olha, não é fácil para ninguém. Se alguém te falou que está mole, se alguém falou para você que não tem problema, mentiu e mentiu com força. Nós sabemos, e a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter tudo mais, mas ela sempre vai ter problema. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Amém, igreja? E o problema nosso muitas vezes é ficar o quê? Se comparando. E ao você se comparar, você começa a se sentir derrotado. Em nome de Jesus, não faça isso. Vamos lá então, o que mais? Capaz de enxergar a sua presa longe, 8 vezes mais. Seu ataque, irmãos, é preciso. Fala, irmão, tenha foco. O ataque dela é preciso. Alguém já viu? Quem já viu filmes de água? Ela vai buscar uma lebre, ela pega a lebre.
ela vai pegar a cobra, ela pega a cobra, ela vai fazer tal coisa, ela não sai sem a sua presa, porque ela calculou, ela fez. Muitas vezes nós fomos, muitas coisas nós fazemos pela fé, e a fé é importante, mas Jesus ele ensinou um dia que nós muitas vezes entramos em tribulações porque nós não somos sábios, tribulações financeiras. Deixa eu dizer para você por quê. Preste atenção, Jesus falou, quando a pessoa for construir um prédio, for construir uma torre, deve fazer os cálculos. E nós muitas vezes ganhamos 2.000, 3.000, 4.000 e vamos estourando, e vamos usando o cartão, e vamos não sei o quê, e não temos limite. Antigamente tinha uma coisa chamada cheque, que era usado e começou a ser usado erradamente porque as pessoas estavam predatadas e cheque era de pagamento à vista, lembra disso? Então a pessoa se perdia, e aí vinha o cheque de Roberto Carlos, né? Eu vou ter, né? Agora para ficar, né? Então o que acontecia? O cheque desapareceu, o cheque peixe, nada, não tinha nada. Ou cheque boi, conhece o cheque boi? Então, queridos, o que aconteceu? Daí as pessoas tinham no cheque uma coisa chamada o quê? Um canhotinho que fazia o quê? Marcava para você ter um controle de quando você tem que pagar aquela conta e você então se controlava. Olha o que eu digo, você tem que se controlar. Existe uma coisa chamada capitalismo, irmãos, e consumismo. Tem muita coisa que eu não preciso, você não precisa, e você adquire e depois você deixa jogado e abandona. Aprenda a se administrar, porque José, o que aconteceu com ele? José, ele era um homem que aprendeu uma coisa, aprendeu a administrar. Você sabia que nós não fazemos, mas todo mundo, alguns aqui pode ser que fazem, alguém na internet faz, contabilidade da sua vida, contabilidade da sua casa, porque tudo tem que ser administrado. Quando José recebeu as bênçãos, ele sabia administrar. Por quê? Porque ele era fiel a Deus e ele administrava um pouco. Então quando chegou muito nas mãos dele, o que aconteceu? Ele sabia administrar. Quem é fiel, fala para o irmão, quem é fiel um pouco, no muito Deus coloca. Então aprenda a ser fiel um pouco. Não é fácil, mas é um pouco que você aprende a ser fiel. E se você aprender a ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Você quer ser próspero? Aprenda que nada é seu, tudo é de Deus. Você quer ser próspero? Aprenda que você é só um administrador. Lembra do lanche? Lembra do pão? Lembra da multiplicação dos pães? Jesus chega e fala assim: discípulos, manda esses caras, pede para esses, dê comida para esses rapazes aí. Os discípulos queriam mandar embora, todo mundo falou: Jesus, manda eles embora porque já acabou o culto e esse povo não quer ir embora. Manda embora, acabou aqui já a administração. E o que acontece? Jesus falou assim: não, vocês dão de comer para eles. Eles olharam e falaram: mas aí começaram a fazer conta. Como que nós vamos dar de comer? E aí o André que levou o João e o Felipe, fizeram as contas lá e falaram assim: olha, o negócio não bate, nós vamos ter que ter 200 dinheiro aqui para poder pagar, comprar comida para esse povo todo. E aí a Bíblia fala que encontraram, né? Na primeira 5 pães, depois 7 pães, bem pouquinho. E Jesus fez o quê? Primeira coisa que ele fez: abençoa. Você pega seu salário e abençoa, você vai dizer: essa porcaria, meu Deus do céu, não dá para nada, já descontaram tudo. Descontaram porque você tem um benefício. Se você tem um benefício, você pode usar. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que aprender a abençoar. Jesus podia pegar aqueles 5 pães e assim: rapaz, só isso vocês acharam? Ele pegou 5 pães e fez o que? A primeira coisa, abençoou, deu graças. Os seus 5 pães, fala para ele assim: não é pouco. Não. Fala para ele: não é muito. Não é muito, não. É o suficiente. Amém, igreja? Então o que aconteceu?
Jesus pegou, depois de abençoar, fez o quê? Outro princípio difícil, quando você não tem um coração quebrantado. Repartiu. Ele não podia pegar aquele lanche e catar do lado ali e falar aos discípulos: Jesus, acharam os pão aí, eu trabalhei, hein? Eu que trabalhei. Vocês estavam dando a força aí, mas vamos comer aqui o povão. Não. Jesus repartiu. E repartiu para quem? Para quem que ele repartiu? Para o povo? Não foi para o povo. Não foi para o povo. Foi para os discípulos. E os discípulos, da mão dos discípulos, começou a ver o milagre. Fala para o teu irmão: é nas suas mãos que Deus vai colocar a provisão. E você vai abençoar. Porque no mundo que nós vivemos, irmãos, quanto mais você dá, você fala assim: poxa, eu estou tirando, né? E vai faltar. No mundo espiritual é diferente. Quanto mais você abençoa, mais você recebe, mais você é abençoado. Porque Deus ama pessoas generosas. Eu vinha num culto antigamente, sempre quando eu ia pregar em algum lugar, eu não tinha condições de ter uma oferta. Hoje eu falo: Jesus, eu quero ter condições, eu não quero ir de mão vazia. Não importa o valor, irmãos. Lá na África as pessoas vão em 5 cultos, olham para o pregador e falam: quero mais. Eles andam quilômetros e chegam ali para ouvir a palavra e falam assim: foi 4 horas de culto, mas quer mais uma. Porque é a sede de Deus. E que Deus desperte essa sede no nosso Brasil, amém, irmãos? Que Deus desperte essa sede da palavra, amém? Porque muitas vezes nós ficamos horas à frente do computador, horas à frente do celular, horas no entretenimento, mas nós não ficamos, a professora está vendo se eu falei a palavra certa. Então nós ficamos horas fazendo um monte de coisas e nós ficamos estressados quando estamos muitas vezes na casa do Senhor. E aqui é uma bênção, esses bancos são confortáveis, dá até para dormir. Eu confesso que eu já dormi nesses bancos, fazendo 170 horas de oração aqui na igreja direto, acho que não deve lembrar. E alguns irmãozinhos, não vinha, de madrugada a gente ficava e falava com Jesus aqui, é gostoso, mas não é para dormir não, tá, queridos? Continuamos aqui. E Jesus então abençoou. Agora vamos falar sobre carro, continuamos aqui. Observe que ela mira o seu alvo a longa distância. Então, fala de novo para o irmão: mire o seu alvo, tenha determinação. Irmãos, esse projeto que estamos tendo aqui na igreja, que é os 12 milagres de Deus, ele é muito forte. Não é, sabe, não é. Algumas pessoas dizem: mas isso aí o pastor está usando como subterfúgio, uma situação para conseguir. Não, irmãos. Se Deus quiser dar 5 mil, 100 mil aqui, Ele dá, Ele traz, Ele é dono da obra. Se Ele não traz para você também, é porque Ele sabe o momento certo de você receber e se você está pronto para receber. Mas escute bem, é bom porque a gente foca, entendeu? A gente chega e fala assim: Senhor, eu estou, porque a gente atira muitas vezes para todo lado, irmãos. Você está pedindo uma bênção X, para a salvação de uma pessoa, não pega 100 pessoas nas costas, não pega um e fala assim: Senhor Jesus, é esse, eu estou orando, eu estou clamando. Você pode ver que Abraão intercedeu pela cidade e falou: Deus, tem lá 50, tem lá 40, mas no fundo, bem no fundo, Abraão estava intercedendo por quem? Por Ló, que era seu filho adotivo, pela sua esposa e pelas suas 2 filhas. Essa era a pegada dele. E Deus ouviu. Então, não atire para todo lado, não. É uma guerra, irmãos. Não dá. Carregue um, carregue outro. Você vai, por exemplo, uma pessoa está ferida ali. Você faz o quê? Põe nas costas. Tem uns que conseguem. Não. Põe nas costas e traz. Aí vai buscar o outro. Quem já assistiu o soldado ferido? Soldado que ele estava ferido na guerra. Alguém já assistiu esse filme? O soldado que o camarada volta para buscar ele. Resgate do soldado. Esse cara aí, velho. Foi esse filme. E aí o que acontece? E o cara morreu, né? Chega,
conseguiu chegar vivo. E aí ele falou assim: o que aconteceu? Ele falou: eu sabia que você ia voltar para me buscar. Não era isso? Eu sabia que você ia voltar para me buscar. Agora deixa eu falar mais uma coisa para você. Tem gente também que está muito lado para o inimigo. Eu queria, o Espírito Santo falou para falar isso para você. Muitas vezes você tem uma casa, você tem algo, e certa vez o inimigo falou para a pessoa assim: eu te dou uma casa. Ele falou: rapaz, bom negócio, casa, estou precisando mesmo, estou sem casa, só que eu vou deixar, eu preciso colocar um prego nessa casa. Ah, mas se for só um preguinho não tem problema. Não, eu vou colocar um prego, a casa é sua, mas eu tenho direito, o prego é meu, eu vou colocar um prego, olha só. Aí esse inimigo foi lá e fez o quê? Colocou uma carne nesse prego. E com o tempo a carne faz o quê? Ele não podia mexer no prego. A carne faz o quê? Estraga. Entra em estado de putrefação. E estragou. E ele queria tirar. O que aconteceu com o camarada com a casa? O que ele fez? Você não pode tirar o prego. A casa não serviu para nada. Então não negocie a tua vida. Não negocie a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra para mim aqui. Muito bem. Vamos lá. Como precisamos, você bagunça as suas garras. Olha só para você ver o que ela faz. Ela tem uma força tão grande que é esmagadora, que ela consegue, a águia, perfurar um crânio de um macaco quando ela pega. Tá? Continuamos aqui. Também nós temos na Bíblia um texto que eu quero que você abra aí, 1 Samuel capítulo 17, 36 e 37. Quem mais tem garra? Urso. Alguém já viu um urso de perto? Você já viu? É assustador, não? Grande. E ele tem essa coisa chamada garra. E as garras dele estraçalham. As garras dele é terrível. Olha só. As garras do urso servem para... Ele serve até para pescar. Já viu o urso pescando? Ele usa. E ele usa também para se defender, para estraçalhar a carne. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o urso. E aí tem um homem que vai enfrentar alguém que tem garra, mas ele tinha mais garra. Quem era esse homem? Davi. E Davi, antes de conseguir matar um gigante, e o gigante da vida de Davi não é um gigante por acaso. Eu falo para o irmão assim: o gigante da tua vida não é por acaso, é para te promover. Amém? Você crê? É para te promover. Antes de Davi enfrentar o gigante, ele não era, ele já era ungido, mas não era reconhecido. Você pode ter até a unção de Deus, você pode ter até o toque de Deus, você vai, mas Deus é comigo, eu sei, mas muitas vezes você precisa ter o quê? O reconhecimento dos homens para você conseguir chegar em algum lugar. É verdade ou não é? Você precisa? Ah, não precisa. Precisa. Você sabia que Jesus foi indicado para pregar? Como pastor? Sim, foi indicado. O seu primo João Batista indicou Jesus, olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era a bola da vez? Quem estava lá no top, né? Pregando para um monte de gente. Quem que era? João Batista, o primo dele, que 6 vezes nasceu antes, mas foi para preparar o caminho do Senhor, e tinha uma integridade, uma humildade, que a Bíblia diz que quando Jesus está aparecendo, e Jesus está crescendo, e Jesus está sendo honrado, ele diz: importa que eu diminua e ele cresça.
Quem gosta disso? Ninguém gosta, né? A gente, quando está crescendo, a gente quer crescer mais. E quero te dizer uma coisa: quer conhecer um ser humano? Quer conhecer um homem? Dê para ele o quê? Poder e dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, porque Jesus disse: não tem como amar ao Senhor e amar ao dinheiro, que é o Deus Mamon. Eu e você precisamos de dinheiro? Sim, mas escute bem, só que você e eu precisamos não deixar, escute bem, que o dinheiro nos use. Fala assim: não deixe o dinheiro te usar, mas use-o com sabedoria para a glória de Deus. Alguém já assistiu o filme Virada? É um filme muito antigo, Virada. E é muito interessante, irmãos, eu gostei muito desse filme. Eu estava vendo os DVDs antigos, DVD, olha só, achei até um CD. E eles, é uma história bem interessante, de um homem que ele vende carros nos Estados Unidos. Escute bem, vou contar rápido esse testemunho para você. Ele vende veículos, carros usados, e ele vendia carros de uma maneira desonesta. Um carro que custava 10 mil, ele vendia por 20 mil, e ele vendeu até para o pastor da igreja dele, que a mulher ia, na verdade ele não era convertido, ele ia junto, e a mulher falando, e a criança também falando com ele, e ali Deus trabalhando, até que ele realmente acaba tendo uma posição de se converter de verdade. E quando ele se converte de verdade, ele vê que está totalmente errado, e ele então começa a fazer as coisas certas. E ele então chega primeiro para os seus vendedores e fala: vamos fazer diferente aqui a partir de hoje. O que vai acontecer com os vendedores? Saíram fora. Não, nós não vamos ganhar, vamos embora. E ele então não tem praticamente ninguém ali para trabalhar com ele, e o banco está em cima dele. O banco está à mesa, ele vendendo errado, porque é o seguinte, irmãos, tem gente que coloca dinheiro no saco furado. A Bíblia é clara. Você conhece pessoas que sabem que ganha 5, 10, 15, 20, 30 mil, e você olha e fala: mas esse camarada era para estar, mas não está. Não está porque muitas vezes ele esqueceu do princípio Deus, ele esqueceu o princípio de pessoas, ele esqueceu o princípio da honestidade. Então o que acontece? Aí, queridos, ele começa a vender os carros, e o dono do banco liga para ele e fala assim, e ele se converteu, aí o dono do banco liga para ele e fala assim: olha, você tem tantos dias, 30 dias, 40 dias, eu vou buscar todos os carros que eram financiados no caso, eu vou buscar todos os carros, o penhor que fala, né, Estados Unidos, eu vou buscar todos os carros e vamos fechar também a sua garagem e tal, porque você deve tantos $1.000 para o banco. Chega lá na empresa dele um rapaz que fala, ele ora, porque ele não tem mais funcionário para trabalhar. Chega um rapaz lá que fala que trabalha 3, 4 meses a troco de um salário. Tá bom, eu sou estagiário, e o rapaz trabalha e vai embora. E de repente, então, queridos, está chegando o dia do banco vir tomar tudo dele. E aparece aquele camarada lá que foi lá trabalhar de graça. Sabe o que ele era? Repórter. E por ele ser um repórter, ele estava fazendo uma investigação para ver como que as pessoas se comportavam, os vendedores de carro. Então ele passou em muitas garagens, viu como os caras eram desonestos, e ele não, porque nesse princípio ele está sendo honesto. E através desta reportagem, o que acontece? Vem um monte de gente na garagem dele, e ele consegue, da noite para o dia, vender todos os carros e sanar a conta do banco, e ainda sobra um dinheiro. Mas diga para o teu irmão assim: todo pecado, fala para o teu irmão, tem uma consequência.
Tudo que fizemos atrás a gente paga hoje. Tudo que eu fazer hoje vou pagar amanhã. É assim a vida. Não adianta a gente achar que vai, né? Você tem Jesus, eu não tenho mais dívida. Não, as dívidas estão aí. Os problemas estão aí. Agora escute bem, eu quero dizer para você daí o que aconteceu. Eu estou terminando o testemunho dele. Aí, queridos, ele ficou feliz. Mas aqueles dois que saíram foram na televisão e disseram que ele era o quê? Desonesto. E a moça foi fazer uma entrevista com ele, a repórter de um canal muito importante, chega e vai falar para ele, olha, tal, e ele fala, ele não tem muita coisa de falar que teve uma posição com Jesus, mas fala que fez certinho e tal. Aí de repente a moça coloca os outros dois falando que ele não é nada disso. E aí, meus queridos, o que acontece? A coisa vai ficando complicada. Mas antes disso, ele senta com a mulher dele e vê quem ele... Aí que eu quero falar com você, como é forte isso. Ele senta com a mulher e fala assim, e ele lembra de Zaqueu, e ele vai e procura cada um que ele passou para trás e dá 4 vezes a mais. Será que nós teremos coragem? Ele vai lá e vai pagando todas as pessoas, até o pastor. E já pensou chegar na pessoa e falar assim, olha, te passei para trás. Sabe aquele carro que eu vendi, estava com o motor fundido? Sabe aquele, ele vendeu um carro batido, carro, né? Que era, como diz o nosso corretor PT, né? Carros que não tinha boa procedência. E aí, queridos, o que acontece? Ele fez isso. Mas no decorrer da caminhada, os camaradas falam mal dele e tal. E aí, meus queridos, aí queimou o filme dele, agora vai ficar mais ruim. O que acontece? Aquele povo que ele abençoou, vem e compra a briga dele, vai falar com a repórter e dizer, olha, ele fez isso por nós, ele é honesto sim e tal. Deixa eu dizer para você, não brigue as suas causas. Não se vingue daquele que tem te levantado contra você. A Deus pertence a vingança. O nosso Deus está vendo tudo. E Ele sabe, conhece o teu coração. Ele sabe quem é você. Jamais que nós furiamos. Davi teve que enfrentar urso. Quem sabe você vai ter que enfrentar esse mundo que nós vivemos, pessoas que têm mais garra que você. Mas eu quero dizer para você, o urso tem garra, o leão também tinha garra que Davi matou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós temos uma coisa que esses bichos não têm. O bicho age por instinto, nós temos o quê? Determinação. Fala para o irmão, tenha determinação. Tenha determinação. Você vai encontrar gente, ursos com garra, você vai encontrar leões nesse meio que nós vivemos, né? Muitas vezes as pessoas trabalham e falam assim, meu Deus, pastor, eu estou trabalhando num lugar lá, rapaz, está cheio de cobra. E é verdade, é um tentando engolir o outro, é um tentando passar. Mas eu quero te dizer, meu querido, não mude as suas batalhas. Nesse sentido, as suas batalhas você vence orando, você vence jejuando. É assim que a igreja vence as suas guerras. Amém? Nós temos batalhado e muitas vezes nós temos nossas lutas. Fala para o irmão assim, você pode ter perdido uma batalha, porque a gente perde. Quem já perdeu alguma batalha aí? Mas aí quem já ganhou alguma batalha também? Aleluia. Então nós também ganhamos batalha. É batalha daqui, é batalha dali. Mas a guerra ainda não terminou. E o Senhor disse para Moisés, diga para o povo, fique quieta, calma, porque não tereis que lutar, porque essa peleja é minha. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha o que diz aqui no Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel 17 diz assim, o versículo 36, você está com sua Bíblia, está me acompanhando? A Bíblia diz que o crente de Bereia faziam isso, de Tessalônica também, tá? Tinha uns que eram mais dedicados que os outros, ao ler a palavra. Olha só o 37, diz, mas Davi é o Senhor
Me livrou da mão de quem? Vocês estão comigo ou não? Livrou da mão de quem? Livrou da mão de quem? Do leão e do urso. Aqui nós temos Davi dizendo para o rei Saul: Saul, você está dizendo que eu não posso? Lá no YouTube eu tenho uma mensagem, 3 vozes que dizem que você não pode. E uma delas é de Saul. Eu não posso. Eu posso. Sabe por que eu posso? Porque eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Sabe por que eu posso? Porque quem me livrou da mão do leão até agora, quem me livrou da mão do urso e está cheio por aí, foi o Senhor. Ele vai me livrar da mão deste incircunciso. Não é no seu nome, queridos. Quando você vai no seu nome, você quebra. Quando você confia no advogado, você quebra. Quando você confia no juiz, você quebra. Quando você confia no banco, você quebra. Confia no Senhor. A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, povo de Deus, fazemos menção de Deus. Nossa confiança está no Senhor. E a Bíblia também diz que foi dito para Josafá: olha, crê no Senhor e estareis seguros. Tá? Quer estar seguro? Crê em Deus. Crê nos seus profetas e você vai do quê? Prospera. Porque se você ouvir essa palavra e praticar, você será semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Diga para o teu irmão assim: o vento e a tempestade e a chuva vêm sobre todas as casas. Você está pensando que não vem? É Jesus que disse: vem, mas a diferença está em quem estamos alicerçados. Olha que o teu irmão diga: você está alicerçado em Cristo. E isso não vai impedir de você passar por ventos. Isso não vai impedir de vir chuva. Estou falando de chuvas espirituais, de guerra. Não estou falando estou falando, não vai impedir, mas vai impedir da tua casa o quê? Tombar. Lembra dos 3 porquinhos? Quem lembra dos 3 porquinhos? Os porquinhos que construíram uma casa de palha, outra casa de madeira e outra casa de tijolos. O lobo soprou na de palha, pum! O que aconteceu? Caiu. Soprou sobre a madeira, caiu. Mas quando ele soprou sobre o tijolo, o inimigo pode soprar, ele sopra, mas Deus é maior. Amém? Glória a Deus. Olha 37, 16, 17 e 37. Acompanhe ainda comigo aqui. E disse mais também: o Senhor livrou da mão do leão, do urso, e este me livrará, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, o Senhor seja contigo. Quer dizer, falou: você quer ir? Então você vai. Falou para o irmão assim: é por conta e risco. Fala: é por conta e risco. Mas não é por conta e risco só sua, não. O Senhor está contigo. Amém? Você não está sozinho nessa batalha, não. Quando o Senhor disse, ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Diga para o teu irmão: Jesus está contigo até quando você está tomando banho. Tem umas pessoas meio doidas por aí que falam assim: não, tem que tomar banho de roupa, porque se Jesus voltar, meu irmão, é nem passar da cabeça. O que acontece é o seguinte, meu querido: Jesus conhece a sua intimidade com Ele. Amém? Jesus conhece a sua intimidade com Ele. Tem gente que só ora de joelho, meu irmão. E as pessoas que já não conseguem orar? A Bíblia diz que Jonas orou como? Jonas orou de joelho. Você sabia? Ele não tirou o joelho para orar, porque ele está vendo aquele peixe para lá, para cá. Só Deus sabe como que ele estava orando. Meu Jesus orou de braços abertos. Quantos outros? Ezequias virou para a parede e falou com Deus, e o Senhor acrescentou 15 anos. Mas pastor, então Deus me ouve de... Olha, meu querido, Deus ouve a gente. A Bíblia diz: em todos os lugares devemos estar orando, no carro, no trabalho. É claro que você vai fechar os olhos. Se você orar no carro de olhos fechados, você vai cantar no céu, vai parar aqui, parar lá em cima. Agora escute bem. Vamos lá, o que significa ter determinação? Sabe o que significa ter determinação? Eu fiz uma pesquisa
eu descobri que determinação é determinação. Mas o que significa? Ter forte inclinação a alcançar algo desejado. Diga para o irmão, ter forte inclinação a alcançar algo desejado. Alguns homens com determinação na Bíblia. Quem foi? Um deles, Noé. Fala para o irmão, Noé. O que ele fez? Segundo a Bíblia, irmãos, vou passar versículos agora, já estamos terminando. Ele ficou praticamente 120 anos construindo aquela arca e também pregando. Você já pensou? Irmãos, hoje nós temos, quem já construiu uma obra pequena aí sozinho no martelinho? Quem já fez isso? Tem gente que é corajoso. Hoje é mais fácil, hoje tem ferramenta. Imagina naquele tempo, queridos, pegar aquela madeira toda, buscar, e ali, tem que ter determinação, meu querido. Ali podia falar assim, vamos parar, o negócio, os filhos, todo mundo construindo ali, alguns viajam na maionese, ele fala que veio extraterrestre, veio anjo, não, veio não, eles mesmo ali, Deus preparou, Deus usou, e eles foram até o final, determinação. Eu sempre digo, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. É verdade ou não, irmãos? Você pode ir, fala para o teu irmão, você pode ir mais longe. Sabe, você pode ir mais longe. Você é um feito de material, aleluia, que muitas vezes parece frágil, mas o Senhor com você faz você vencer obstáculos gloriosos. Quanta coisa você já passou e conseguiu vencer? Dá uma olhada na sua história. O inimigo das nossas almas, ele tenta colocar amnésia em nós para não lembrarmos dos milagres e das bênçãos que Deus nos deu. Quem já recebeu o milagre do Senhor aí? Aleluia! Milagres sobre milagres, bênçãos, aleluia! Quando você falava assim, meu Deus, eu passava por essa luta, olha, hoje para a glória de Deus eu tinha uma residência, hoje eu tenho minha casa, olha, eu não tinha emprego, hoje tenho, eu não tinha uma saúde, hoje eu tenho Deus, e é que nós esquecemos do que Deus já fez por nós, e nós ficamos com amnésia. Outra pessoa que perseverou, que teve determinação em meio ao sofrimento, quem foi? Esse você conhece. Jó, fala para o irmão, Jó foi perseverante. Irmão, se não faltava motivo para ele pegar e desanimar, não. Começou da mulher, depois os amigos, e no final ele tem um encontro com Deus. Deus também pega ele de jeito e bate um papo forte no mesmo texto para você ver. E segundo alguns historiadores, alegam-se que nós temos o 28 de fevereiro só e não temos 30 para frente, sabe por quê? Porque Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Se quiser acreditar, você acredite, mas tem lógica. Agora veja só, Jó perseverou em meio ao sofrimento. Ele ficou o quê? Irmãos, quem nunca teve um carro bom? Quem nunca sentiu o gostinho do luxo? Quem nunca voou? Quem nunca teve marido em casa? Quem nunca teve comidas do bom e do melhor? O que acontece? O camarada foi um pouquinho para o estágio mais baixo, mas quem teve? E aí de repente tem que andar de bicicletinha, ou a pé. E eu estou falando, não menosprezando, bicicleta hoje, tem bicicleta que custa 15, 20 mil, até mais. Estou falando de questões monetárias. Eu lembro que tinha alguns irmãos da minha igreja, antigamente, você vai até rir disso. Quando o camarada estava próximo, rapaz, ele parava bem na porta da igreja, o carrão. Quando a coisa ficou apertada, ele parava lá do outro lado, com o carrinho já todo meio detonadinho. Porque muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes a pessoa se sente humilhada. É verdade, não é, irmãos? Porque o mundo não trata você pelo que você é. O mundo trata pelo que você
tiver com a conta boa, o gerente vai te pôr até no colo. Vem cá, vem tomar um café, vamos entrar, tem até, pode ir lá na casa da minha piscina. É ou não é? O doutor também, não, esse é o meu celular. Olha, rapaz, liga para mim de madrugada, à noite, o doutor vira até pastor de vigília, porque, né? Agora, se o cara não tem grana, filho, eu estou falando propriedade. É verdade ou não é? É verdade, irmãos. Essa é a realidade. O mundo trata. Só que não se confunda. Você não é valorizado por Deus pelo que você tem. Você é valorizado por Deus pelo que você é. Você é filho de Deus. Você é um vencedor. Você tem garra. Você tem determinação. Você é uma águia. Fala para o irmão, você é uma águia. Se quiser ser um urso também, manda ver. Se quiser ser um leão também, leão da tribo de Judá. Seja bem determinado, tenha determinação. E se tiver leões querendo destruir você, seja o Davi. José perseverou no meio da escravidão, irmãos. O que José podia ter feito? Rapaz, essa mulherzona está vindo para cima de mim. Agora é que eu tiro atrás. A mulher de Potifar, você acha que era feia? A camarada tinha poder aquisitivo. Acho que, dá uma olhada nas pessoas super ricas, dá uma olhada nos nossos presidentes aí do mundo, para você ver se a mulher dos caras são. Como elas são. Então preste atenção. Mas ele ficou fiel a Deus. Falou, então fique fiel, mesmo se o cinto apertar. Fique fiel. E eu já estou agora terminando. Moisés perseverou na libertação do povo de Deus até levá-los aonde? A terra prometida, amém? Não. Ele não entrou na terra prometida, foi até a porta da terra prometida. Mas ele continuou sendo fiel. E aqui eu termino. Eu quero que você, junto com essas personagens, coloque o seu nome na galeria dos fiéis. O troféu que Deus tem para você. Tiago 1,3 diz assim: quando a fé é provada, ela resiste e desenvolve a capacidade de perseverar e de aguentar firme. Pois a Bíblia diz: a tribulação gera o quê? Quem pode me ajudar? A tribulação gera o quê? Paciência. E a paciência faz o quê? Vamos ver se vocês vão entender. E aí, vamos lá. A tribulação gera paciência, experiência. E a experiência, esperança. Amém, irmãos? Beleza? Glória a Deus. Vamos ler Tiago 3 para terminar. Aqui é Tiago 1,3. Glória a Deus. Tiago 1,3. Roubaram o Tiago da minha Bíblia. Tiago 1,3. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Amém, igreja? Amém? Olha, agora nós vamos. Você pega um copinho com a terra para todo mundo lá, será? Pega uma aguinha lá. Nós vamos orar por
você e pelas pessoas que estão na internet. Eu já estou com a minha garrafa aqui. Pegue um copinho lá, não precisa muita água não. Se tiver, pode levantar aí, nós vamos orar. Quem tem a sua garrafa aí na igreja, pode também, nós vamos orar por isso. Vamos abençoar a sua água em nome de Jesus, amém? Tá certo? Glória a Deus. Quem não tem, providencie um copinho lá, por favor. Se quiser, né? Se não quiser, tenha a liberdade de ficar à vontade. Eu vou fazer isso porque eu vou agora abençoar as pessoas que estão na internet, no nosso canal aqui. E convido você para estar compartilhando, escrevendo, curtindo, ativando o sininho para nós podermos juntos levar a palavra do Senhor para muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos, vamos colocar em pé agora. Pega a sua água. E vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoo o Senhor para a glória de Deus agora. Cada vida, cada pessoa agora que precisa de um milagre. A pessoa enferma, Senhor, que quem sabe agora lá na sua casa estão orando agora e ele está buscando o seu copo com água, como nós fazemos no nosso canal, está buscando o Senhor também, Senhor, em nome de Jesus agora, esse recipiente para ungirmos e orarmos, que essas águas purificadoras possam ser símbolo daquilo que o Senhor pode fazer, o Senhor é um Deus de milagre. Cura, restaura, e a pessoa tomando esta água, ele seja curado, corpo, alma e espírito, que seja, Senhor, aqui um canal do Senhor, esta água, para teu nome ser glorificado. Abençoa, Senhor, onde tiver uma pessoa deprimida, angustiada, precisando de um milagre, Senhor, aqui na igreja, ou nas casas, onde tiver uma pessoa precisando de um milagre do céu. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Amém. Pode beber. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.